Olá, bom dia para você, seja bem-vindo. Nós estamos ao vivo agora, 8 horas 31 minutos pelo horário de Brasília. Vamos juntos começar a semana, esse dia bem informados. A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira, 24 de abril. Vamos ao nosso cardápio de notícias. Em Portugal, Lula participa de fórum com empresários e da entrega do prêmio Camões a Chico Buarque. A expectativa da viagem é para a conclusão do acordo entre Mercosul e União Europeia. Anderson Torres deve depor hoje à Polícia Federal sobre suposta interferência na PRF durante as eleições. Países suspendem atividades diplomáticas no Sudão e correm contra o tempo para a retirada de funcionários em meio a combates sangrentos entre o Exército e paramilitares. E a gente traz uma reportagem sobre rinoplastia. A busca por qualidade de vida e autoestima leva o Brasil ao topo do ranking dos países que mais realizam essa cirurgia. A gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. Em Portugal, o presidente Lula participou de um fórum de negócios e almoça com o primeiro-ministro do país. O presidente brasileiro também deve participar da entrega do prêmio Camões para o músico Chico Buarque. Vamos conferir a agenda. Nesta segunda, ao lado de Costa, Lula já participou do Fórum Empresarial na cidade de Matosinhos, na região metropolitana do Porto. Cerca de 200 empresários, metade de cada país, se encontraram, além da ministra de Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, e do presidente da Embraer, Francisco Gomes Neto. Um dos aviões produzidos pela empresa, o cargueiro militar KC-390, foi incorporado à Força Aérea Portuguesa. O presidente almoça com o primeiro-ministro Antônio Costa. Lula chegou a Portugal na sexta-feira. No sábado, se encontrou com o presidente do país, Marcelo Rebelo, e depois com o primeiro-ministro Antônio Costa. No sábado, em discurso, Lula enfatizou que pretende estreitar a relação entre os setores empresariais de Brasil e Portugal. O presidente falou sobre o aguardado acordo entre Mercosul e União Europeia. No que depender de mim, a gente vai fazer o acordo União Europeia e Mercosul. Falta pequenos ajustes, nós temos condição de fazer. Se depender de mim, a gente vai tentar concluir, a discussão mais séria do acordo União Europeia e CELAC. Já no Palácio Queluz, em Lisboa, Lula participa da entrega do prêmio Camões ao artista brasileiro Chico Buarque. Instituído em 1988, o prêmio Camões de Literatura tem o objetivo de reconhecer um autor de língua portuguesa que tenha contribuído para o enriquecimento do patrimônio literário e cultural do idioma por meio do conjunto de sua obra. Chico Buarque foi anunciado vencedor do prêmio em 2019. Na terça-feira, a agenda de Lula em Portugal se encerra, após a participação do presidente em sessão solene na Assembleia da República. Lula deve então seguir para Madrid, na Espanha, onde se encontrará com o presidente Pedro Sánchez e com o rei Felipe VI. Na quarta-feira, a comitiva brasileira retorna para Brasília. Está marcado para hoje o depoimento do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, na Polícia Federal sobre o uso de operações da Polícia Rodoviária Federal durante o segundo turno das eleições. Mas, diante do agravamento do quadro depressivo de Torres, sua defesa estuda pedir o adiamento do interrogatório. Neste fim de semana, também outros 9 militares que fazem parte do Gabinete de Segurança Institucional foram ouvidos. Eles são investigados por suposta omissão nas invasões às sedes dos 3 poderes em Brasília. Anderson Torres completa hoje 100 dias preso no 4º Batalhão da Polícia Militar do Gama, no Distrito Federal. Ele é acusado de suposta omissão nas invasões às sedes dos 3 poderes em Brasília, no dia 8 de janeiro. Na ocasião, ele ocupava o cargo de secretário de Segurança do Distrito Federal. Mas a nova convocação feita pela Polícia Federal é sobre um outro caso, para que Torres preste depoimento na condição de testemunha e não como investigado. O inquérito apura uma viagem que ele fez às vésperas do segundo turno das eleições presidenciais de 2022, para supostamente pedir que a PF e a Polícia Rodoviária Federal interferissem no fluxo de eleitores. Mas um laudo psiquiátrico realizado por um profissional da Secretaria de Saúde aponta que Anderson Torres está extremamente deprimido, emagreceu mais de 10 quilos e tem tomado medicação forte para se manter equilibrado.
O parecer aponta, inclusive, risco de suicídio, segundo integrantes da defesa do ex-ministro. E com esse mesmo laudo, os advogados de defesa tentam a liberdade provisória do ex-ministro, já que ele se encontra em uma condição debilitada de saúde. Neste domingo, militares do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, também foram ouvidos pela Polícia Federal. Todos os agentes já eram investigados e já tinham prestado depoimento sobre as invasões ao Palácio do Planalto. Mas o vazamento de novas imagens gravadas por câmeras de segurança, que não estavam na investigação, levou o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, a determinar novos interrogatórios no prazo de 48 horas. Pelo menos 9 agentes militares prestaram depoimento. Os nomes dos agentes não foram divulgados. Os investigadores querem apurar se eles facilitaram a ação dos invasores no dia 8 de janeiro. Em um primeiro momento, os militares são ouvidos na condição de testemunhas, mas podem passar a ser investigados. E com os últimos desdobramentos do 8 de janeiro, cresce a pressão pela instalação de uma comissão parlamentar mista de inquérito para investigar os atos de radicais, o que pode atrasar o andamento de outros projetos no Congresso Nacional, principalmente a votação do novo marco fiscal e da reforma tributária. As duas pautas econômicas são as principais matérias de interesse do governo. O presidente Lula encaminhou o projeto de lei do novo marco fiscal ao parlamento na última semana. O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que a intenção é votar o texto direto em plenário até o dia 10 de maio, sem passar por comissões. Mas outros líderes partidários estão mais pessimistas. Mesmo que os trabalhos não sejam totalmente paralisados, devem sofrer atrasos, já que a CPMI deve tomar a atenção tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado. E o número de trabalhadores formais e informais inadimplentes disparou no microcrédito e atingiu um recorde. O aumento dos devedores nessa linha de crédito vem crescendo desde o ano passado. A cada 10 trabalhadores formais e informais que recorreram ao microcrédito, 2 estavam com as contas atrasadas em fevereiro. Dados do Banco Central apontam que a inadimplência na modalidade atingiu 20,7%, patamar recorde em um cenário de juros elevados e desaceleração da atividade econômica. O microcrédito é destinado a empreendedores formais, como microempreendedores individuais, os MEIs, e informais, que buscam empréstimos de pequeno valor. A escalada da inadimplência nessa linha de crédito se intensificou a partir de setembro do ano passado, acumulando alta de 16,6 pontos percentuais em 12 meses até fevereiro. Na época, a taxa média de juros estava em 49,9% ao ano, valor próximo ao limite de 60% ao ano. Especialistas revelaram que a alta inadimplência é explicada em parte como reflexo da pandemia de Covid-19. Outro fator foi a criação em março do ano passado de uma nova linha de microcrédito que atendia a beneficiários do Programa Auxílio Brasil e a pessoas com CNPJs negativados. Esses tomadores de crédito contrataram empréstimos a juros elevados em operações consideradas de alto índice de risco. Em Madrid, na Espanha, um restaurante pegou fogo, deixando 2 mortos e 12 feridos. 6 deles em estado grave. As primeiras hipóteses apontam que o incêndio pode ter acontecido por conta de uma pizza flambada. Uma cliente relatou ao jornal espanhol El País que um dos empregados ia dar o toque final a um prato com um maçarico para flambá-lo e que passou perto de uma coluna com plantas e, em questão de segundos, queimou tudo. Segundo a prefeitura, cerca de 30 pessoas estavam no restaurante no momento do incêndio e os mortos são um funcionário e uma cliente. O quartel de bombeiros fica a algumas centenas de metros do local, o que permitiu que o incêndio fosse apagado em menos de 10 minutos a partir do primeiro aviso. A Polícia Nacional abriu uma investigação para apurar os fatos. O presidente peruano Alejandro Toledo, que se entregou na última sexta-feira em um tribunal federal da Califórnia para a fase final do processo de extradição, chegou neste domingo a Lima. Ele é acusado de ter recebido milhões de dólares da Odebrecht em troca de licitações de obras públicas. O político de 77 anos vai ser processado por corrupção e lavagem de dinheiro no âmbito do mega escândalo de propinas pagas pela construtora brasileira Odebrecht. Ele desembarcou na capital peruana sob custódia de agentes da Interpol no aeroporto internacional Jorge Chávez, onde foi recebido por promotores e policiais.
Do lado de fora, um grupo realizou uma manifestação em apoio ao ex-presidente. Os presentes carregavam cartazes com frases como acusações sem provas e exigimos justiça para Toledo. Estamos aqui em apoio ao Dr. Alejandro Toledo. O presidente Alejandro Toledo é perseguido politicamente. Sabemos que existem colarinhos brancos e nesse momento o Peru está em uma ditadura militar. É um governo ilegítimo que vem assassinando todos os nossos irmãos nas províncias acima de tudo e não pode ser julgado nessas condições. É por isso que estamos aqui. Os promotores pedem 20 anos e 6 meses de prisão pelos crimes que teria praticado. Vamos falar então sobre o tempo. Como vimos, o feriado foi marcado por baixas temperaturas e o ar gelado que atingiu o sul, sudeste e centro-oeste na última semana vai continuar ao menos entre os estados do Paraná e São Paulo nesta segunda-feira. Nos próximos dias, o clima frio continua em partes do sul e do sudeste também. Vamos conferir agora como fica o tempo em algumas cidades do país. Começamos por Londrina, no Paraná. A previsão é que o dia seja de sol entre nuvens, mas com chuva à noite. A mínima prevista é de 16 e a máxima pode chegar aos 27 graus. Agora olhamos para o nordeste do país. Em Salvador, na Bahia, o dia também tem previsão de chuva, mas a qualquer hora. A máxima pode chegar aos 29 graus. Para finalizar, conferimos aqui em São Paulo. Vamos juntos dar uma olhada em como está o céu aqui na região da Praça da República. Olha só, um azul lindo, sem nenhuma nuvem no céu. Aqui na capital paulista, a previsão é que o dia seja de sol, mas as nuvens devem chegar e não tem previsão de chuva. A temperatura máxima prevista é de 27 graus, com a temperatura que deve cair aí ao longo do dia. Os termômetros podem chegar a registrar 16 graus à noite. E veja a seguir, países suspendem atividades diplomáticas no Sudão e correm contra o tempo para a retirada de funcionários em meio a combates sangrentos entre o exército e paramilitares. E a gente fala sobre rinoplastia. A busca por qualidade de vida e autoestima leva o Brasil ao topo do ranking dos países que mais realizam essa cirurgia. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos de volta ao vivo nessa segunda-feira. Agora são 8 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com mais notícias para você. Estados Unidos, França, Alemanha, Reino Unido, entre outros países, começaram a retirar os seus cidadãos e o pessoal diplomático do Sudão, onde combates sangrentos entre o exército e paramilitares entraram em sua segunda semana. Vamos ver. Os combates sangrentos entre o exército e paramilitares no Sudão forçaram o processo de saída do país. Os Estados Unidos e o Reino Unido retiraram funcionários das embaixadas na capital Khartoum e outros países seguem o mesmo passo neste domingo para retirar cidadãos, como Canadá, Alemanha, França, Itália e Turquia. São operações delicadas por via terrestre, aérea ou marítima. O conflito, que se concentra essencialmente em Khartoum e na região de Darfur, também deslocou dezenas de milhares de pessoas para outros estados no Sudão ou nos vizinhos Chad e Egito. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 420 pessoas morreram e 3.700 ficaram feridas até agora. A primeira grande operação de remoção de civis desde o início dos combates foi anunciada no sábado pela Arábia Saudita, que repatriou 91 nacionais e 66 pessoas de outros países. E o ministro das Relações Exteriores da Rússia, aquele que esteve no Brasil recentemente, Sergei Lavrov, disse neste domingo que Moscou não perdoará os Estados Unidos por se recusarem a conceder vistos a jornalistas que deveriam acompanhá-lo na sede das Nações Unidas. A Rússia assume este mês a presidência rotativa do Conselho de Segurança da ONU, que todo mês é assumida por um país diferente, seja membro permanente ou não, em ordem alfabética. Antes mesmo de tomar posse, uma polêmica já se instaurou. Neste domingo, o ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse que Moscou não vai perdoar os Estados Unidos por se recusarem a conceder vistos a jornalistas que deveriam acompanhá-lo à sede das Nações Unidas. Um país que se diz o mais forte, mais inteligente, livre, se acovardou. Fizeram uma coisa estúpida e provaram do que valem suas declarações de liberdade de expressão e acesso à informação.
O Departamento de Estado dos Estados Unidos afirmou que costuma conceder vistos aos delegados russos para os eventos da ONU, mas justificou os prazos para processar os pedidos, referindo-se às restrições impostas ao pessoal da Embaixada Americana em Moscou, cujo número se viu bastante reduzido desde o início da ofensiva militar na Ucrânia. E por falar em retaliação, a Rússia anunciou a expulsão de mais de 20 diplomatas alemães em resposta a outra expulsão em massa de pessoal de missões diplomáticas russas na Alemanha. A relação entre os dois países se deteriorou após o início da invasão russa à Ucrânia e o apoio de Berlim a Kiev. A Rússia anunciou neste sábado a expulsão de mais de 20 diplomatas alemães, em retaliação a uma medida semelhante tomada pelo governo alemão. A informação foi confirmada pela porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, à televisão estatal Zvezda. De acordo com a representante, a medida foi adotada pelo governo do presidente Vladimir Putin em resposta à expulsão em massa de pessoal de missões diplomáticas russas na Alemanha. Moscou, que acusou Berlim de continuar a destruir demonstrativamente toda a gama de relações Rússia e Alemanha, notificou o governo alemão que vai limitar a um número máximo de funcionários nas missões diplomáticas no país, fato comunicado ao embaixador Geza Andreas von Geyer no início do mês. Contatado pela AFP, o Ministério de Relações Exteriores da Alemanha não confirmou a expulsão de diplomatas russos, limitando-se a indicar que esteve em contato com Moscou nas últimas semanas por questões de pessoal. Os dois países tiveram por anos fortes laços, principalmente no setor de energia, em que Berlim é dependente do gás russo. Mas as relações se deterioraram depois do início da operação militar russa na Ucrânia. Berlim aumentou seu apoio financeiro e militar a Kiev, além de fornecer armas e tanques Leopard. Exploradores de águas profundas localizaram os destroços de um navio japonês que afundou durante a Segunda Guerra Mundial perto das Filipinas. Águas profundas localizaram a embarcação, na qual morreram mais de 1.000 prisioneiros, a maioria australianos, a mais de 4.000 metros de profundidade no Mar da China Meridional. A descoberta foi feita após 12 dias de buscas com o auxílio de um drone subaquático com sonar. De acordo com a Silent World, o navio deve ter sido atingido por 2 torpedos e então partiu-se em 2, com a proa e a popa a cerca de 500 metros uma da outra no fundo do mar. O naufrágio é uma das piores tragédias marítimas da Austrália, com cerca de 1.060 pessoas de 14 nacionalidades mortas, incluindo 979 australianos, dos quais 850 eram militares. O navio foi afundado em 1º de julho de 1942 por um submarino americano, cuja tripulação não sabia que transportava prisioneiros de guerra. Nem objetos nem restos humanos serão retirados em respeito às famílias das vítimas. A cirurgia plástica conquistou os brasileiros de várias idades e deve ultrapassar os 2 milhões de intervenções em 2023. Em especial, a rinoplastia está em destaque aqui no Brasil. O país lidera o ranking mundial desse tipo de procedimento. Vamos conferir na reportagem do Leonardo Félix. Segundo dados da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética, o Brasil ocupa o 2º lugar entre os países que mais realizam cirurgias plásticas no mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. No país norte-americano foram feitos mais de 4.600.000 procedimentos em 2022. Quando se trata de rinoplastia, o Brasil é destaque absoluto em números e no uso das melhores técnicas. Em 2020 foram realizados quase 88.000 procedimentos dessa modalidade no país. As redes sociais também influenciam no aumento da procura. Para se ter ideia, as câmeras de selfie distorcem até 30% a imagem, e o nariz pode parecer maior do que é. Se você pegar nesses últimos anos com o advento das mídias sociais, o paciente hoje, que é todo mundo usa muito mais os gadgets para selfie, tá? Então o paciente já tem aquela imagem muito mais do rosto do que antes era do corpo. Então a procura aumentou muito dentro dos consultórios. Na rinoplastia reducional, a convencional, como se fosse uma lojinha de nariz com um produto só. Então você vê aquele nariz mais estigmatizado, com cara de cirurgia plástica. A rinoplastia estruturada, a filosofia estruturada, ela é uma lojinha com vários tipos de nariz. Então, assim, é o nariz que a gente vai fazer para cada pessoa. É uma cirurgia muito mais delicada. A outra cirurgia você faz em 1 hora, 1h20. Essa cirurgia a gente faz em 4, 5, 6 horas. E aproveitando a oportunidade, eu pedi que o Dr. Eric também me examinasse e desse algumas dicas a respeito do meu nariz. Será que eu vou precisar de um nariz novo? Vamos conferir. A primeira coisa que a gente como nós vamos criar uma ideia do seu nariz,
é se você vê algum problema no seu nariz. Então nós vamos tirar uma foto mais técnica, tá? Com uma luz mais técnica, pra gente dar uma analisada aqui na tela, o que a gente vê no seu nariz que a gente conseguiria fazer. Para a gente dar aquela definição das linhas dorsais do nariz de frente, aquelas linhas de luz, a gente vai ter que deixar esse ângulo um pouco mais marcado aqui perto, retificar esse dorso aqui, mudando o ângulo dele para a pessoa saber, ó, aqui é o dorso, aqui é a ponta. E subir um pouquinho essa curvatura do nariz, amenizando, para ela não encontrar com esse sulco nasogeniano, que é esse sulco que acaba envelhecendo a gente com o tempo. De acordo com o especialista, é possível aparentar menos idade quando a cirurgia é bem orientada e feita por profissionais experientes. Um estudo nos Estados Unidos comprovou essa teoria. As pessoas dentro do meio social dela, que não sabe que foi operado o nariz, achando a pessoa mais nova, tá? Eles também fizeram com pessoas aleatórias e todo mundo sem saber que foi feita uma rinoplastia, mostrando que essa pessoa aparece mais jovem, 3 a 5 anos, tá? Então isso daí é muito bacana. O nariz, ele tá no centro do rosto, né? Então assim, as modificações dele com o tempo, o envelhecimento da face, o nariz é uma estrutura que muda muito a anatomia dele com o envelhecimento e ele denota algumas coisas que faz você parecer mais velho. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas eu volto com mais informações para você. Até mais!